Dê sua casa para sua irmã ou você está fora do meu testamento. Meu pai ameaçou. Saia da minha frente. Eu respondi, ela já tem a dela. Eu não tenho nada. Eles tentaram levar à força mesmo assim. Então, chamei a polícia. Nunca imaginei que acabaria entrando em conflito com meu próprio pai por causa da casa que eu comprei, mas foi exatamente isso que aconteceu. Para explicar melhor, tenho 33 anos e comprei minha primeira casa no ano passado. Nada de luxo, mas era minha, um lugar confortável, com 3 quartos, numa vizinhança tranquila. Trabalhei duro por muito tempo, economizando cada centavo que pude. Enquanto isso, minha irmã mais velha, Grace, de 36 anos, sempre recebeu tudo de mão beijada. Meus pais sempre a trataram melhor, mas eu nunca pensei que chegaria nesse ponto. Algumas semanas atrás, meu pai me ligou dizendo que queria passar aqui. Achei que fosse só uma visita, nada demais, mas ele apareceu com a Grace. Os dois chegaram cheios de si, com aquele ar de quem já tinha algo planejado. Sentamos na sala e conversamos um pouco, até que ele finalmente revelou o verdadeiro motivo da visita. Grace está passando por dificuldades. Achamos que você deveria deixá-la morar na sua casa. Não consegui conter o riso. Deixar ela o quê? Perguntei, incrédulo. Grace ficou em silêncio, de braços cruzados, como se tudo já estivesse resolvido. Papai insistiu, ela precisa mais do que você. Você não tem esposa nem filhos. Essa casa é grande demais só para você. Seria o certo a se fazer. Mas aqui está a verdade. Grace não está passando por dificuldades. Ela só é irresponsável. Meus pais já deram uma casa para ela, há 5 anos. Um belo apartamento de 3 quartos, em uma área melhor do que a minha. O que ela fez? Vendeu em menos de um ano. Torraram o dinheiro em ideias de negócios ridículas, praticamente golpes, e compras sem sentido. Desde então, ela tem vivido às custas dos nossos pais. E agora, queriam que eu resolvesse os problemas dela, de novo. Eu disse não, um não bem claro. O rosto do meu pai ficou vermelho. Grace revirou os olhos. Sabia que você não ia ajudar. Ela disse, você é tão egoísta. Egoísta? Eu juntei cada centavo para comprar essa casa. Nunca ganhei uma de presente. E quando você teve a sua, você desperdiçou. Papai se intrometeu. Cuidado com o jeito que fala. Ela é sua irmã. É seu dever ajudá-la. Fiquei pasmo. Eles sempre a livraram das consequências. E agora que não podiam mais bancá-la, queriam que eu abrisse mão do que conquistei. Foi aí que ele fez a ameaça final. Se você não concordar, não espere um centavo meu quando eu morrer. Vou te tirar do testamento. Sinceramente, eu já tinha perdido a paciência. Fui até meu escritório, peguei um arquivo que guardei por precaução, voltei e coloquei os documentos na mesa, bem na frente deles. Disse, pode me cortar do testamento. Sabe por quê? Porque a Grace já recebeu a parte dela. Meu pai ficou confuso. Grace empalideceu. Sim, aquela casa que você deu para ela que ela vendeu para fazer dinheiro rápido, valia mais do que qualquer herança que você possa me deixar. Ela já recebeu a parte dela. Eu nunca recebi nada. Então, pode me cortar do testamento, mas não venha me pedir ajuda depois, porque eu não vou estar por perto. Os dois ficaram em silêncio. Grace cerrou os dentes. Meu pai parecia que tinha visto um fantasma, até que ele explodiu. Como você pode dizer isso, depois de tudo que fizemos por você? Soltei uma risada curta. Tudo que fizeram por mim? De onde eu vejo? Tudo que vocês fizeram foi mimar a Grace e esperar que eu consertasse tudo depois. Lide com isso. Grace finalmente reagiu. Ela bateu com força na mesa e gritou. Aquela casa foi um presente. Você não pode colocar preço nas coisas que a família faz. Eu respondi, claro, mas, pelo visto, você consegue colocar um preço no meu apoio. E esse preço é exatamente uma casa. Meu pai apontou o dedo para mim, falando baixo, mas com uma raiva visível. Seu idiota sem coração. Você honestamente prefere ver sua irmã morando na rua do que estender a mão? Vamos esclarecer uma coisa. Grace não estava sem lugar para ficar. Ela estava hospedada, de graça, na casa de hóspedes dos nossos pais desde que torrou todo o dinheiro da venda da casa que ganhou. Não pagava aluguel, não cuidava de nenhuma despesa, não fazia nada, nenhuma responsabilidade. Eu, por outro lado, trabalhei duro por cada coisa que conquistei, e agora eles queriam tirar isso de mim, só porque Grace não queria encarar as consequências dos próprios atos? Balancei a cabeça. Essa discussão acabou.
Eu não vou entregar minha casa. E se me tirar do testamento é a sua forma de me punir. Vá em frente. Eu não exijo nada de você. Me levantei. Fui até a porta da frente. Abri e disse com firmeza: por favor, saiam da minha casa. A expressão do meu pai mudou, como se ele não acreditasse que eu estava falando sério. Você está brincando, né? Não, estou falando sério. Essa casa é minha, e eu cansei de lidar com vocês dois. Grace se levantou, visivelmente irritada, pegou sua bolsa chique, provavelmente comprada com o dinheiro do papai, e saiu bufando. Meu pai ficou parado por um instante, como se estivesse esperando que eu mudasse de ideia. Quando percebeu que eu não ia ceder, murmurou algo sobre eu ser uma decepção, e saiu atrás dela. Fechei a porta atrás deles, tranquei. Queria que aquele tivesse sido o fim da história, mas não foi. Eles não recuaram. Na verdade, as coisas só pioraram. Poucos dias depois, descobri que meu pai não estava apenas me tirando do testamento, ele agora estava tentando tomar a minha casa. Alguns dias tinham passado e eu achava que tudo realmente tinha acabado, emocional e fisicamente, que eu tinha encerrado de vez aquele capítulo envolvendo meu pai e as exigências egoístas da Grace. Mas eu estava enganado. Tudo começou quando meu corretor de imóveis me ligou. Ei, aconteceu uma coisa estranha. Um homem, dizendo ser seu pai, entrou em contato. Ele perguntou se o título da casa está no seu nome ou ainda em nome da sua família. Meu coração quase parou. Do que diabos ele estava falando? Assegurei ao corretor que a casa estava 100% no meu nome, e desliguei, mas algo ali não me desceu. Porque meu pai, que não pagou um centavo por essa casa, estava fuçando como se tivesse algum direito sobre ela? Mais tarde naquela noite, recebi um alerta da minha câmera de segurança, movimento detectado na porta da frente. Meu estômago afundou. Abri a transmissão ao vivo, e lá estavam eles. Grace e meu pai, parados na minha porta com o chaveiro. Ativei o modo de voz pelo aplicativo e falei pela câmera. Posso ajudar vocês com alguma coisa? O chaveiro se assustou, pulou para trás, olhando em volta sem saber o que fazer. Meu pai, por outro lado, parecia completamente despreocupado. Estamos só verificando uma coisa. Filho, não torne isso mais difícil. Grace estava ali com um sorriso presunçoso no rosto, braços cruzados, como se já tivesse vencido. Verificando o que exatamente? Perguntei. O chaveiro parecia meio perdido. Eles disseram que eram os proprietários que tinham perdido as chaves e precisavam trocar as fechaduras. De jeito nenhum. Peguei as chaves do carro e fui voando para casa com uma raiva que mal cabia em mim. Se eu não tivesse visto aquele alerta da câmera, nem quero imaginar o que teria acontecido se eu chegasse mais tarde. Será que eles teriam trocado as fechaduras? Jogado minhas coisas fora? Quando cheguei, o chaveiro ainda estava lá, e parecia finalmente entender que tinha sido enganado. Eu disse: vocês não moram aqui, e essa casa não pertence a vocês. O chaveiro olhou para mim, depois para o meu pai, e depois voltou a me encarar. Você tem algum documento que comprove a propriedade? Peguei o celular, abri o arquivo da escritura e mostrei para ele. Tá aqui. O título da casa está no meu nome. Não é dele, não é dela, é só meu. Na mesma hora o chaveiro deu um passo para trás e se desculpou. Meu pai, no entanto, não desistia. Você não tem o direito de me tratar assim. Eu te criei, cuidei de você, é assim que me agradece? Soltei uma risada seca. Te impedindo de roubar minha casa? Sim, se é isso que você chama de agradecimento, então é exatamente isso. Grace soltou um suspiro dramático, claramente cansada. Pai, vamos chamar a polícia. Ele não pode nos expulsar da nossa própria casa. Comecei a rir tanto que precisei me apoiar na parede. Sua casa? Você realmente acha que isso aqui é seu? Ela deu de ombros como se fosse óbvio. Então papai mandou a pérola. Tecnicamente ainda pertence à família. Aí estava a verdade por trás de tudo aquilo. Esse homem, meu pai, que passou a vida toda favorecendo a Grace, dando tudo para ela e nada para mim, agora queria simplesmente declarar que minha casa era um bem compartilhado? Foi aí que larguei qualquer traço de paciência. Ótimo, vamos chamar a polícia. Os dois congelaram. Abri um sorriso. O que foi? Achei que vocês queriam resolver isso legalmente. Vocês acham mesmo que a polícia vai me tirar da minha própria casa? Os olhos do meu pai correram em direção ao carro. Dava para ver que ele considerava simplesmente ir embora. Grace, no entanto, continuava teimosa.
Você não pode provar que essa casa não deveria ser minha. Papai sempre disse que ela seria minha um dia. Ah, que fofo, respondi. Peguei o celular de novo, toquei algumas vezes na tela e abri uma pasta com documentos. Tá vendo isso aqui? Esse é o contrato de hipoteca no meu nome. Esses são os documentos assinados provando que a escritura está registrada comigo. E essa aqui é a transferência do pagamento inicial, direto da minha conta bancária. Não é sua. Não é do papai. É minha. Os lábios da Grace se fecharam imediatamente. Continuei. Então sim, por favor, chamem a polícia. Eu adoraria ouvir vocês explicarem por que acham que merecem uma casa com a qual vocês não têm nenhuma ligação legal. Foi quando papai segurou o braço da Grace com força. Vamos embora. Grace hesitou, mas então gritou mais uma vez antes de virar as costas. Saíram pisando duro. Ela furiosa. Ele resmungando alguma coisa que não deu para entender. Fiquei ali parado na porta, braços cruzados, observando enquanto o carro dele se afastava. Quando finalmente sumiram de vista, respirei fundo, tentando conter a raiva que ainda fervia dentro de mim. Então me virei para o chaveiro. Ele já estava jogando as ferramentas de volta na caminhonete, claramente querendo sumir dali o mais rápido possível. Espera aí, eu disse. A gente precisa conversar. Ele deu uma leve estremecida e tentou manter a pose. Olha, cara, eu não percebi o que estava rolando. Você não percebeu que era isso que estava acontecendo? Ele passou a mão pela nuca, desconfortável. Eles disseram que era uma casa de família, que tinham esquecido as chaves. Isso acontece direto. Gente se tranca do lado de fora o tempo todo. Eu interrompi. E você não pediu nenhum documento, não verificou nada? Só ouviu um cara dizendo, claro que moro aqui, e já foi pegando as ferramentas? Ele ainda teve a audácia de parecer irritado. Pô, cara, eu nem comecei a furar. Ah não? Você já estava na minha porta. Suas ferramentas estavam no chão. Faltava o quê? 10 segundos para você ajudar eles a invadir minha casa? Ele levantou as mãos. Tá bom. Eu deveria ter pedido identificação primeiro. Me aproximei um pouco. Você tá certo. Deveria mesmo. Se eu não tivesse recebido o alerta da minha câmera de segurança, você teria trocado as fechaduras para 2 pessoas que não moram aqui. Ele soltou um suspiro impaciente, como se ele fosse um incomodado com a situação. Ok, tudo bem. Vou ser mais cauteloso da próxima vez. Posso ir agora? Estreitei os olhos. Ainda não. Me dá seu cartão. Ele pareceu surpreso. Pra quê? Pra eu saber o nome da empresa que quase ajudou meu pai a cometer fraude. O maxilar dele ficou tenso. Poxa, cara, vai nessa? Eu não sabia de nada, só tava fazendo o meu trabalho. E parte do seu trabalho é verificar se quem tá te chamando é dono da casa. Antes de furar uma porta, você confirma a história. Silêncio. Estendi a mão. Me dá o cartão. Ele suspirou fundo, tirou um cartão do bolso e colocou na minha mão. Obrigado. E só pra você saber, se eu te pegar aqui de novo ajudando alguém a tentar entrar ilegalmente, não vai ter conversa. Eu vou direto chamar a polícia. Ele murmurou algo entre os dentes enquanto subia na caminhonete e saiu acelerando. Olhei para o cartão de visita. Hora de fazer algumas ligações sérias. Voltei para dentro com o cartão ainda fechado na minha mão. Meu coração batia forte, não de medo, mas de pura raiva. Meu pai e Grace não só tentaram me manipular emocionalmente, eles tentaram invadir minha casa. Forçar entrada. Como se fosse direito deles. Peguei o celular. Tinha algumas ligações a fazer. Primeira, a empresa de chaveiro. Uma mulher atendeu com uma voz animada. Obrigada por entrar em contato com a nome da empresa? Como posso ajudar? Oi, respondi. Quero registrar uma reclamação. Um dos seus funcionários acabou de aparecer na minha casa e quase danificou minha porta da frente porque 2 estranhos disseram que moravam aqui. Ele não pediu nenhum documento, não confirmou nada e estava prestes a deixá-los entrar ilegalmente. Silêncio. Depois ela falou de novo, agora num tom bem mais sério. Isso não deveria ter acontecido de jeito nenhum. Você pode me dizer o nome do técnico? Olhei o cartão. Claro, está escrito aqui, nome do técnico. Levamos isso muito a sério. Ela respondeu. Vou reportar imediatamente para os nossos supervisores. Ótimo, eu disse, porque da próxima vez que um funcionário de vocês fizer isso, eu não vou ligar pro escritório, eu vou direto à polícia, e ao meu advogado. Ela começou a se desculpar de novo, mas eu já tinha encerrado a ligação. Próximo passo, ação legal. Sim,
Eu tenho advogado. Situações como essa me ensinaram que é melhor estar preparado. Liguei para ele e expliquei tudo o que aconteceu. Ele nem ficou surpreso. Seu pai e sua irmã acabaram de tentar cometer uma fraude. O advogado disse: você precisa ir à polícia, mesmo que não queira que eles sejam acusados. Registrar um boletim de ocorrência vai te proteger se tentarem algo de novo. Ele estava absolutamente certo. Eles não iam parar, a menos que eu desse um motivo real para isso. Peguei minhas chaves e fui direto para a delegacia. Entrei no prédio segurando o cartão do chaveiro como se fosse uma peça-chave num processo criminal. Minha cabeça estava a mil. Eu não queria envolver a polícia com coisas de família, mas meu pai e Grace tinham passado dos limites. Me aproximei da recepção, respirei fundo e falei: quero registrar uma ocorrência. Meu pai e minha irmã acabaram de tentar entrar na minha casa sem permissão. O policial atrás do balcão levantou uma sobrancelha. Você tem alguma prova? Mostrei tudo. Expliquei que o chaveiro apareceu, como eles quase conseguiram entrar. Mostrei também as imagens da câmera de segurança no meu celular, meu pai claramente do lado de fora enquanto o chaveiro preparava as ferramentas. O policial assentiu. Isso com certeza se enquadra como tentativa de entrada ilegal. Você é o proprietário legal, certo? Peguei o documento de propriedade. Meu nome é o único na escritura. Ele deu uma olhada rápida e disse: podemos registrar isso como tentativa de invasão. Como eles não chegaram a entrar, tecnicamente não é invasão de domicílio, mas se voltarem a tentar, pode virar uma acusação formal. Era exatamente do que eu precisava, um registro oficial do que aconteceu. Depois de preencher a papelada, saí da delegacia um pouco mais calmo, mas eu sabia que aquilo não era o fim. Assim que entrei no carro, meu celular tocou. Era o pai, deixei ir direto pro correio de voz. Segundos depois, Grace ligou, ignorei também. Aí chegou uma mensagem dela: você chamou a polícia. Papai? Que tipo de pessoa faz isso? Olhei pra tela e, por um momento, o choque virou um sorriso. Ah, isso ia ser interessante. Respondi: ele tentou invadir a minha casa. Isso tem consequências. A resposta veio quase que na hora. Ah, meu Deus, você tá sendo dramático. Papai só queria o melhor pra família. Eu cansei de fingir. Digitei: não, papai queria o melhor pra você. Ele achou que podia tomar minha casa e você deixou. Agora tem um boletim registrado. Se vocês tentarem qualquer coisa de novo, eu vou prestar queixa formal. Vi os pontinhos da digitação aparecerem e sumirem várias vezes. Finalmente, ela mandou: você vai se arrepender disso. Soltei uma risada alta. Grace, você nem sabe o que é arrependimento ainda. Virei a chave, liguei o carro e voltei para casa. Era hora de me preparar pro que vinha pela frente, porque essa história estava longe de terminar. Quando entrei na garagem, ainda senti a tensão da visita à delegacia percorrendo meu corpo. Saí do carro e, de repente, tudo caiu sobre mim de uma vez. O próximo passo era meu. Eu tinha iniciado essa reação em cadeia, e agora ninguém mais estava no controle além de mim. Meu telefone vibrou de novo. Dessa vez, uma mensagem do pai. Nem hesitei em abrir. Não sei qual é o seu jogo, mas não vou deixar você jogar tudo fora por causa de uma confusão. Você vai se arrepender. Fiquei encarando aquela tela, sentindo uma mistura familiar de frustração e incredulidade. Como ele ainda conseguia agir como se eu fosse a culpada por tudo isso? Sem culpa, sem reconhecer o que ele fez. Nada. Respondi rápido: não é confusão, pai. Você tentou tomar a minha casa, e eu não vou deixar isso passar. Alguns minutos se passaram. Então, meu celular acendeu de novo. Mais uma mensagem do meu pai. Você foi longe demais. Vai pagar por isso. Não espere mais nada de mim. Foi aí que a ficha caiu. O verdadeiro perigo não era só a casa ou o boletim de ocorrência. Era o testamento. Eu não tinha pensado nisso antes, mas agora parecia óbvio. Meu pai sempre falou em deixar tudo para Grace. Para ser honesta, isso sempre me preocupou. Sempre temi que, um dia, ele simplesmente me apagasse do testamento. E agora, isso parecia mais real do que nunca. Eu não ia ficar parada e deixar isso acontecer. Peguei o celular e liguei pro meu advogado. Oi, sou eu de novo. Disse: a gente pode conversar sobre o testamento do meu pai? Ele atendeu na hora. Claro, o que você tem em mente? Estou pensando se há alguma forma de proteger minha parte da herança.
Tô com medo que ele mude tudo às escondidas, especialmente depois dessas ameaças. Ele ficou em silêncio por um momento e depois respondeu: podemos sim, você tem direito legal à sua parte. E se ele estiver tentando te pressionar ou te intimidar? Existem meios legais para impedir mudanças. Mas precisamos agir rápido, principalmente se a Grace já estiver envolvida. Desliguei a ligação me sentindo mais centrada. Eu não ia deixá-los vencer. Já estava cansada de ser tratada como se eu fosse invisível nessa bagunça familiar. Voltei para dentro e olhei ao redor. Essa casa tinha virado meu refúgio. Era o meu espaço, construído com o meu esforço. E ninguém ia tirá-lo de mim. Mas, quando fui até a porta para trancá-la, ouvi o som de um carro se aproximando. Espiei pela janela. Era o carro do meu pai. Ele tinha voltado. E eu já sabia, isso não ia acabar bem. Fiquei perto da janela, observando o carro descer lentamente a rua. Ele estacionou. Eu quase podia ver o olhar presunçoso no rosto dele, aquele que ele sempre usava quando achava que ainda estava no controle. Mas não desta vez. Respirei fundo, caminhei até a porta e a abri. Assim que ele subiu na varanda, vi, o rosto dele estava tomado por raiva e amargura. Ele nem bateu. Simplesmente entrou, como se ainda fosse dono do lugar. É assim que você vai lidar com isso? Ele disse com desprezo. Vai jogar sua vida fora por causa disso? Eu fiquei firme. Não, pai, estou garantindo que você não vai mais destruir a minha. Os olhos dele se estreitaram. O que você está dizendo? Dei um passo à frente, mantendo uma distância segura. Você já tentou tomar a minha casa, tentou entrar com a Grace. E isso não é tudo, eu já denunciei a polícia. Está tudo documentado. Seus truques acabaram. E você definitivamente não vai me tirar desta casa. A expressão dele mudou. Você está só sendo emocional. Eu sou seu pai. Mereço alguma consideração. Você perdeu esse direito quando tentou me trair. Eu o encarei nos olhos. E eu sei exatamente o que você está planejando. Vai mudar o testamento. Não vai? Vai me cortar completamente e deixar tudo para Grace. Ele piscou, surpreso e um pouco inseguro. Já falei com meu advogado. Continuei. Esse joguinho acabou. Um sorriso frio surgiu no meu rosto. Se você tentar mudar o testamento agora, eu vou contestar legalmente. Já estou reunindo os documentos. E vou garantir que o juiz escute tudo o que você tentou fazer. Os dentes dele se cerraram de raiva. Você acha que pode me parar? Sem mim, você não é nada. Balancei a cabeça, devagar. Não. Pai, eu sou alguém mesmo sem o seu envolvimento. Eu construí uma vida para mim, uma vida da qual me orgulho. E não vou mais viver sob o seu controle tóxico. Ele ficou parado ali, visivelmente furioso. Mas por trás de toda aquela raiva, eu vi medo. A ficha estava caindo. Ele finalmente percebia que eu não era mais aquele filho fácil de manipular, aquele que ele empurrava para onde queria. E se você acha que vai sair impune depois de tudo isso, tá muito enganado. Eu continuei firme, não vou chamar a polícia de novo. Mas isso não significa que não vou tomar providências legais. Você tentou tirar o que é meu. Tentou distorcer os meus sentimentos. E agora vai ter que lidar com as consequências. Fiquei em silêncio por alguns segundos, deixando minhas palavras afundarem bem fundo. Aproveite o pouco de futuro que te resta, porque paz, você não vai ter. Você destruiu relacionamentos demais para achar que ainda dá para consertar alguma coisa. Ele não respondeu. Ficou ali, congelado, entre a raiva e o pânico. Eventualmente, murmurou algo inaudível e foi em direção à porta. Mas, antes de sair, ele se virou e me lançou um último olhar. Você ainda vai se arrepender disso. Eu dei um leve sorriso. Já estou aliviado. A porta bateu atrás dele. Girei a chave, trancando a fechadura, e soltei um suspiro longo, profundo. Estava feito. A parte mais satisfatória de tudo aquilo não foram as discussões, nem as ameaças. Foi a paz. A sensação de não viver mais sob a sombra dele. Ele tentou destruir tudo o que eu construí. Mas agora, eu sabia com toda certeza que ele nunca mais teria outra chance. Nunca mais. Foi assim que eu tomei de volta o controle da minha vida. Foi assim que eu finalmente fiz meu pai encarar as consequências pelo comportamento egoísta e cruel que teve por tanto tempo. A casa? Minha. Protegida. Pela lei, pela vontade e por mim. Pela primeira vez em muitos anos,
Eu me senti verdadeiramente livre. Agora, eu te pergunto, você acha que eu fui longe demais? Ou será que esse foi o choque de realidade que meu pai e a Grace precisavam? Você teria feito diferente? Quero saber o que você pensa. De verdade,